Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do SmackDown, o SmackDown do último dia 3 de julho de 2026, o primeiro SmackDown de 2 horas do ano, vai assim até o final do ano, e também foi um SmackDown gravado, então isso vai afetar um pouquinho a percepção da qualidade do show. Se você quiser saber tudo o que rolou nesse show, incluindo uma luta pelo post Number One Contender ao título da WWE, e já temos a marcação da luta quando vai acontecer. Assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo o que rolou. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like. Se você sentar o dedo no like, você vai estar ajudando tremendamente o nosso canal, fazendo com que o nosso vídeo seja compartilhado com mais pessoas, beleza? Então vem com a gente e vamos para mais um resumo do SmackDown, que começou com o novo campeão da WWE, Sami Zayn, vindo para o ringue, e ele mandou uma promo de rio, ó, maravilhosa. Ele ainda tá jogando aquela ideia de que ele é o último cara legal da WWE, o último good guy da WWE. E aí foi muito interessante que ele falou assim: olha, eu tive um monte de gente que me abandonou, eu tô recebendo aqui um abraço assim legal dos meus fãs ardorosos, né, legítimos, sendo que assim, quando ele entrou com o título, o público vibrou. Depois o público começou a vaiar. Então assim, teve uma reação mista assim do público com o Sami Zayn como campeão. E aí ele falou o seguinte: olha, é, a gente tá aqui, meus fãs estão aqui. Eu poderia chegar e pegar as pessoas que se viraram contra mim, né? Porque há 3 anos atrás estava todo mundo pedindo para que eu fosse campeão mundial. E agora o pessoal tá vaiando porque eu sou. Então eu podia pegar essa galera que se voltou contra mim e mandar eles para aquele lugar. Mas eu não vou. Muito engraçado isso, né? Em vez de ele mandar esse pessoal para aquele lugar, ele falou: poderia, mas eu não vou. E depois ele fala assim: eu também poderia mandar para aquele lugar aquelas pessoas que duvidaram de mim, apesar de eu estar sempre aqui, de sim, já não, lutando bem esse tempo todo. Mas eu não vou fazer. Então, foi muito interessante a promo dele, porque ele ficou brincando com essa história de ficar dizendo que iria mandar o público para aquele lugar, mas não mandando. Né? Ele ficou brincando com isso o tempo todo. Bom, depois que ele brincou bastante com o público e ficou vibrando ali por ser campeão da WWE, e tá com side plate no cinturão, hein? O pessoal fica se perguntando side plate, pessoal, ele tava com side plate no cinturão. O Cody Rhodes veio pro ringue, né? E aí o Cody ele veio e disse o seguinte: olha, quando eu fui campeão, você foi o primeiro a vir pro ringue e me dar os parabéns. Então, agora eu tô retribuindo o favor, estou vindo dar os parabéns para você. E aí o Cody foi deixar o ringue, né? Ele foi deixar o ringue. E aí o Sami falou assim: pô, mas só isso? Eu fiz um estardalhaço melhor por você e tal, não sei o quê. Eles ficaram discutindo ali um pouquinho e tal. E aí, no meio dessa história toda, né? O Corey apertou a mão do Sami e tal. No meio dessa confusão toda, o Jey Uso apareceu. E aí, quando o Jey Uso apareceu, ficou o Sami perguntando assim: mas o que você tá fazendo aqui, cara? Não tem nada que tá aqui. O que você tá fazendo aqui? O Jay, até, né, na verdade, o Jay veio pra cumprimentar o Sami, não sei o que e tal, mas aí o Sami falou assim: eu acho que eu sei por que você tá aqui, você quer um pedaço disso aqui, né? E aí o Sami falou assim: eu não vou dar, eu vou deixar vocês discutindo aí, não sei o que, eu vou embora. E o Sami foi embora, e aí o Adam Pearce apareceu. Quando o Adam Pearce apareceu, ele falou assim: ó, Sami, eu tô sentindo que você tá achando que manda aqui, né? E aí o Sami falou: claro, eu sou o campeão, eu tenho o direito de ter um poder de decisão sobre os meus desafiantes, né? Isso porque o Corey e o Jay começaram a discutir e o Corey falou: olha, eu tô discutindo aqui com o Sami a minha revanche, né? Eu estou batendo boca aqui, debatendo com o Sami a minha revanche. E o Jay querendo uma luta pelo título, botar o dedo na cara do Sami e conseguir uma luta pelo título também, por ser muito amigo e tudo mais, né? O Adam Pearce chegou e falou: olha, Sami, aqui quem manda agora sou eu. Né? O Nick Aldis ele foi colocado em licença para poder investigar as ações dele como General Manager do SmackDown. Então, por agora, o Adam Pearce vai ser General Manager tanto do Raw quanto do SmackDown. E aí, o Adam Pearce chegou e falou: olha, a parada é a seguinte, Cody Rhodes e Jey Uso vão se enfrentar no Main Event. O vencedor vai enfrentar você, Sami Zayn, por esse campeonato da WWE no Monday Night Raw. Oi? Como assim? A WWE
pegou e basicamente fez com que o campeão do SmackDown defenda o título no Raw. Tudo bem, o Raw é em Chicago, tá, gente? Então, assim, existem algumas cidades nos Estados Unidos que quando a WWE faz show, eles gostam de elevar o card. Uma delas é Nova York, Madison Square Garden, a outra é Chicago. É uma das casas espirituais da WWE hoje, tá? Tem outras, tem a Filadélfia, né? Tem Orlando, tem Londres, Paris, né? Mas Chicago é uma cidade especial para a WWE. Então, por isso que eles resolveram botar essa luta aí entre o Sami Zayn defendendo o seu campeonato da WWE contra o vencedor de Cody Rhodes e Jey Uso, tá? Então, eu achei interessante, não tanto por Cody e Jey, porque assim, os dois são dois dos maiores hateados pela IWC, né? E eu já sabia que a reação do povo com essa luta ia ser ridiculamente ruim. Mas o fato do título ser defendido no Raw traz um pouco de uma situação inesperada, né, que faz com que a gente se pergunte o que pode acontecer, né? Será que o título do Sami Zayn vai ser tão curto assim? Vamos ver. Enfim, o show em si teve 4 lutas, tá? E as 4 lutas, elas tiveram ali um misto de qualidade. O que eu posso dizer é que das 4 lutas, 3 tiveram ali uma qualidade legal e uma ela deixou a desejar, por conta muito desse tempo curto do show. E um outro detalhe é que, vocês lembram, a gente sempre tem intervalos comerciais durante as lutas nos Estados Unidos, né? A gente sabe disso. E aí, quando o show ele é gravado, o SmackDown, eles cortam. Mesmo que, quando a gente assiste ao vivo, eles deixam o intervalo comercial, a gente assistindo as lutas no SmackDown, e eles só tiram quando é entre segmentos e tudo mais. Quando é gravado, eles tiraram um pedaço das lutas. Eles sempre tiram um pedaço das lutas também, que eu acho errado. Eu acho que eles deveriam deixar o pedaço das lutas. Mas enfim, pra eles é mais fácil isso. Eles não conseguem entender que deixar a luta inteira pra gente é legal e que se lasque o pessoal dos Estados Unidos. Dito isso, a primeira luta da noite foi uma luta entre Charlotte Flair, Tiffany Stratton e Chelsea Green contra Jade Cargill, Bifab e Michin. Tá? É basicamente a continuação dessa treta aí da Charlotte, da Alexa, da Tiffany e a Chelsea Green entrando de gaiato no navio, né? Chelsea já tá ali amiguinha da Tiffany agora, para enfrentar a Jade Cargill e os seus minions, as suas minions, né? E uma coisa que eu devo dizer é que a WWE está começando a dar um pouco mais de ataque, de ofensividade para a Chelsea Green. A Chelsea Green não está só apanhando, agora ela também está batendo. E isso é muito, muito legal, porque demonstra que podemos estar começando a ver a WWE deixando a peça jobber da Chelsea Green de lado e pelo menos dar um pouco mais de possibilidades a ela no ringue, tá? Mas dito isso, no final das contas, foi ela que tomou o pinfall da Jade Cargill, o que já era meio óbvio, né? Você tá, você pergunta quem vai dar o pinfall e quem vai tomar o pinfall. Desde o começo da luta eu já sabia que a Chelsea Green ia tomar o pinfall da Jade Cargill e foi o que aconteceu. A Jade Cargill eventualmente conseguiu vencer a Chelsea Green, sendo que ela não conseguiu no primeiro J-Dead. A primeira tentativa de J-Dead que ela tentou dar na Chelsea Green, a Chelsea conseguiu escapar. E aí fez um rolamento e tentou fazer o pinfall. Mas nas 2 vezes que ela tentou aplicar o Unpretty Her na Jade Cargill, a Jade Cargill simplesmente mudou a posição dos braços e mandou o J-Dead. Se a Chelsea quiser enfrentar a Jade Cargill, ela vai ter que mudar o finisher, tá? Pode ser que eles façam isso, não sei. Mas enfim, vitória de Jade Cargill e Bifab Michin, uma luta de... foram 6 minutos televisionados com mais 3 minutos e meio, 4 minutos de intervalo. Eu diria que essa luta teve cerca de 10 minutos. Eu vou dar 3 estrelas e 25, tá? Pelo que eu vi na televisão, 2 estrelas e 75, mas eu vou dar mais meio ponto pelo que a gente não viu no intervalo, tá? Então 3 estrelas e 25, eu achei uma boa luta de televisão, vitória de Jade Cargill e Bifab Michin, que continuam essa feud. A gente sabe que Charlotte e Jade Cargill vão acabar se enfrentando no SummerSlam. Agora, a segunda luta da noite foi uma luta entre Rey Fênix e Vikingo, tá? E aqui eu devo dizer uma coisa. Eu tô achando que a WWE tá construindo uma mini divisão de cruzadores no SmackDown, tá? Apresentando sempre uma luta entre 2 lutadores cruzadores para trazer qualidade técnica pro show. Por que isso? Eles colocaram o campeonato de cruzadores da AAA no Rey Fênix, certo? E aí, eles estão fazendo o Rey defender esse título todo show. Já fizeram isso com o Axiom, já fizeram isso com o Nathan Frazier e agora fizeram isso com o Vikingo. Trouxeram o Vikingo lá da AAA para ele poder fazer esta luta.
E a luta foi muito, muito, muito boa, tá? Muita qualidade desses dois. O Vikingo, como cruzador, é espetacular. É um dos melhores cruzadores que tem no mundo. E aí, cara, é aquele negócio. Se a WWE quiser realmente reativar a divisão de cruzadores, não é difícil. Tem um monte de lutador baixo que eles podem aproveitar, não só no main roster, como na AAA e na NXT e também na Evolve. E basta eles reativarem. Eles pegam, transformam esse campeonato de cruzadores da AAA num campeonato de cruzadores da WWE e mandam bala na divisão. Eu acho que isso aqui é um teste. Eu acho que isso aqui é um teste. Eles trouxeram o campeonato de cruzadores da AAA para o main roster e estão fazendo um teste, apresentando lutas legais do Rey Fênix para poder ver se uma divisão de cruzadores teria espaço na WWE hoje em dia. E o que eu posso dizer é que eu acho que sim, porque as lutas têm sido muito boas. Essa luta aqui teve cerca de 8 a 9 minutos e foi simplesmente sensacional, tanto o Vikingo quanto o Rey Fênix mandando golpes inovadores. O Vikingo mandou um 360 Huracanrana no ringue, depois mandou um 450 Huracanrana para fora do ringue. O cara é um animal lutando, é impressionante. Mas no final das contas, o Rey Fênix acabou vencendo a luta com o Mexican Muscle Buster, venceu limpo. 9 minutos de luta, aproximadamente, vou dar 3 estrelas e meia. Tá? Se essa luta tivesse tido assim, uns 12 minutos, 13 minutos, ela teria sido papo de 4 estrelas. Mas até teve um rapaz que me perguntou na live qual é o meu critério de pontuação das lutas, né? E eu digo sempre o seguinte: olha, eu dificilmente dou nota 4 estrelas para luta de menos de 10 minutos. A luta tem que ser espetacular para eu fazer isso. Então, geralmente, até 10 minutos eu dou menos de 4 estrelas. Meu teto seria 4. De 10 a 20, pode ser que tenha lutas de 4 estrelas, dificilmente eu dou 5. Para dar 5 estrelas para uma luta com menos de 20 minutos, ela tem que ser luta de múltiplos homens, tem que ter gente voando para tudo que é lado, tem que ter muitos spots e tudo mais. Para mim, eu só considero a possibilidade de dar 5 estrelas para uma luta a partir de 20 minutos, tá? Então, vitória aí do Rey Fênix, que mantém o seu campeonato de cruzadores da AAA. Vamos ver o que a WWE tem mais aí para apresentar pra gente nessa história do campeonato de cruzadores, né? E dos cruzadores em geral no SmackDown. A terceira luta da noite foi uma luta que aconteceu depois desse segmento aí do Trick Williams, que basicamente ele veio pro ringue junto com o Little Yari, eles falando sobre como eles são muito bons, só que antes deles conseguirem falar muita coisa ou qualquer coisa, o Carmelo Reis apareceu. E aí, basicamente, o Carmelo Reis ele desafiou o Trick Williams para uma luta futura e o Little Yari aceitou em nome do Trick, dizendo que eles teriam uma luta na semana que vem, mas não pelo título. Né? É aquela luta que o pessoal lá da AEW chama de Eliminator, né? Se você enfrenta o campeão e derrota o campeão, você ganha uma chance pelo título. Se você não ganha, você é momentaneamente eliminado da possibilidade de lutar pelo título, né? Não chega a ser aquela coisa do tipo, se você perder, você nunca mais enfrenta esse campeão, né? Um Eliminator é nesse sentido. A WWE não usa essa regra, mas é algo parecido com isso. Nada demais debaixo do sol. Carmelo Reis e Trick Williams semana que vem deve ser uma boa luta. Vamos ver e vamos aguardar. Depois, o Carmelo ainda mandou esse senton aí no Trick Williams para poder acertar ele e o Little Yari e vibrar ali com o público. A terceira luta da noite foi uma luta entre Brie Bella e Elaine Reed, tá? Brie Bella e Elaine Reed, que foi uma luta bem interessante. Por quê? Porque a Elaine Reed, das 3 lutadoras, é a que tem menos tempo na companhia. Tanto a Jacy Jayne, que está à direita, quanto a Fallon Henley, que está à esquerda dessa imagem, elas têm mais tempo, né? Elas lutaram no Fatal Influence desde a formação com a Jasmine Nix. Quando a Jasmine Nix foi embora no ano passado, a Elaine Reed foi colocada no lugar. E ela acabou dando muito certo com o grupo e acabou dando sorte e subindo com o grupo, em vez da Jasmine Nix, que já estava há um tempo na NXT. E aí, cara, uma coisa que eu sempre falei é o seguinte: das 3, a melhor lutadora do Fatal Influence no ringue é a Elaine Reed. Tá? Não é que as outras duas sejam ruins, longe disso. Tanto a Fallon Henley quanto a Jacy Jayne são muito boas, e especialmente a Jacy Jayne. Mas a Elaine Reed é melhor. E aí, eles deram esse cartaz para a Elaine Reed enfrentando a Bibella, e elas fizeram uma luta interessante, mas teve pouco tempo essa luta. Eu não vi quebra de intervalo comercial, então o tempo dela foi 3 minutos. Eu até brinquei durante a live que parecia que a gente tinha voltado à Era das Divas, com aquelas lutas muito rápidas. E a luta teve muita interferência. Muita interferência.
né? Tanto a Fallon Henley quanto a Jacy Jayne tentaram interferir. A Paige ficou tentando defender. No final das contas, não conseguiu. Quando a Brie Bella tentou ajudar, ela conseguiu ajudar ali a Paige acertando a Fallon Henley. Quando ela voltou pro ringue, ela tomou uma joelhada na cara e tomou o pinfall para 3. Tá? Então, vitória de Lane Rich, conseguiu o pinfall sobre a Brie Bella. Isso pode significar uma luta, finalmente, uma nova luta entre a Fatal Influence e Paige Brie Bella. Lembrando que essa luta já aconteceu recentemente no SmackDown e a Fatal Influence perdeu para Paige e para Brie. Só que parece que eles estão querendo voltar com essa história. Então, vamos aguardar aí para ver o que eles vão fazer, né? Então, Lady Reed venceu, foi uma boa luta pelo tempo que teve, tá? Eu vou dar 1,5 estrelas, porque uma luta de 3 minutos não tem como você dar muita nota, não. Mas ela acabou sendo uma luta boa. O pessoal até brincou que parecia uma luta do Speed, né? Do campeonato Speed lá da NXT, que são lutas de 3 minutos, né? Enfim, é o que a gente teve. Aí, antes de eu falar do main event, eu vou falar de um pouquinho do que aconteceu durante o show, porque tiveram outros segmentos durante o show, né? E aqui, eu utilizei aqui o Gemini para poder ver as informações, fazer um resuminho do show, né? E então aqui, ó, nós tivemos esses segmentos aqui que foram interessantes, ó. Nós tivemos um segmento do Danhausen com Matt Cardona nos bastidores lá no laboratório. Tanto o Kit Wilson quanto o Demis estavam lá sequestrados e eles começaram a falar usando os bordões do Zack Ryder, né? E aí ali o Matt Cardona conversando com ele. E aí a gente ficou sabendo nesse segmento que o Danhausen vai enfrentar o J.D. McDonough no Saturday Night Main Event, lá em Nova York. A primeira luta anunciada do Saturday Night Main Event é uma luta do Danhausen. Até faz sentido, porque afinal de contas o Danhausen virou uma lenda lá em Nova York, quando ele desicou o New York Knicks e os Knicks acabaram vencendo o título da NBA. E o cara virou um herói em Nova York, né? Então faz sentido a primeira luta do Saturday Night Main Event, que vai acontecer no dia 19 no Madison Square Garden, ser uma luta do Danhausen. O segundo segmento foi um segmento que o Cody Rhodes encontrou o Finn Balor nos bastidores. O Finn Balor falou assim, pô, eu espero que você ganhe essa luta, ganhe o título, porque eu gostaria de ter uma luta contigo. E aí o Cody falou, não, beleza, a gente conversa, tal, não sei o quê. Cody Rhodes foi embora, aí o Tamatonga apareceu. E aí ele foi conversar com o Finn Balor, e aí, ó, conversei lá com os anciãos da tribo, tal, e aí é mesmo, Finn, é mesmo, Tama, o que eles falaram? Eles falaram isso, e aí vem o Talatonga, ataca o Finn Balor por trás e estraçalha o Finn Balor, jogando ele numas caixas de equipamentos que tinham ali nos bastidores. Então, a gente deve ter a primeira feud do Finn Balor no SmackDown lutando contra o Tamatonga e o Talatonga, que eram conhecidos, não eles, né? O Gemini errou aqui, né? Chamou eles de Guerrillas of Destiny. Isso aqui, Guerrillas of Destiny, era o nome do Tamatonga e do Tongaloa. Então foi mandado embora da companhia. Enfim. E nós também tivemos um segmento com o Damian Priest e o R-Truth encarando o Eric Ivar nos bastidores. E aí, o Eric e o Ivar desafiaram o Damian Priest e o R-Truth para uma luta título por título. Ou seja, quem vencer ganha os 2 títulos, o campeonato de duplas do SmackDown, o WWE Tag Team Championships, e o campeonato de parelhas da AAA, o campeonato de duplas da AAA. Lembrando que o Damian Priest recentemente apareceu na AAA, e acho que essa cena vai aparecer hoje, no show de hoje da AAA, dizendo que ia passar um tempo na AAA. Então, não se surpreendam, a gente tá pensando assim, de repente o Eric e o Ivar vão ganhar essa luta e vão ficar carregando os 2 títulos na AAA. Mas não se surpreendam se o Damian Priest e o R-Truth ganharem dos War Raiders o campeonato de parelhas da AAA e carregarem o título lá para o México, tá? O Damian Priest, ele pode ir, pode levar o R-Truth também. Por que o R-Truth não pode lutar no México, né? Então, vamos ficar ligados, essa luta não tem data ainda marcada. Enfim, nós fomos para o main event do show, que foi a luta entre o Cody Rhodes e o Jey Uso. E essa luta, cara, ela teve, pelo que a gente pôde ver, ela teve 2 quebras de intervalos comerciais. O que significa que ela teve, no total, cerca de 16 minutos, talvez até 17 minutos.
mas apenas 9 foram exibidos pra gente. Então a gente ficou com a sensação de uma luta curta, o que traz uma sensação ruim pra luta. E aí teve muita gente que detonou a qualidade da luta. Eu particularmente, o que eu vi, eu achei uma luta boa. É uma luta maravilhosa? Não, achei uma luta boa. Uma luta na média da WWE. Se a gente tivesse tido os 2 intervalos comerciais, talvez a gente tivesse tido uma percepção melhor. Teve gente que falou que o Jey Uso boteou, que teve bot na luta. Um único bot, que, cara, nem é bot, particularmente, que eu vi, foi uma hora que o Jey Uso colocou o Cody Rhodes no apron e o Cody escorregou, caiu de pé no chão. Mas o Jey Uso se adaptou àquilo facilmente, indo nas cordas e mandando um Suicide Dive pra cima do Cody. Sendo que o Suicide Dive dele, ele mal encostou no Cody. Teve um outro lance engraçado que foi o seguinte, eles começaram a usar o golpe um do outro. Então o Jey Uso, ele aplicou o Crossroads no Cody Rhodes para 2. E aí depois o Cody Rhodes, ele foi mandar o Uso Splash no Jey Uso. E cara, ele mandou, o cara não tá acostumado, né, a pular da terceira corda de barriga, né? Ele tá acostumado a pular da terceira corda mandando o Cody Cutter, mas de barriga não. E aí, ele pulou todo esquisito para poder se proteger, porque o Jey Uso, no spot, o Jey Uso levantava o joelho. Então, pô, meu irmão, se tu cair de barriga em cima do joelho do outro, tu vai machucar. Então o Cody Rhodes caiu todo fofo, cara, foi muito engraçado. E aí ele caiu e aí o Jey Uso puxou ele na virada para poder fazer o pinfall, mas não conseguiu. No final das contas, o que aconteceu foi que o Cody Rhodes ele acabou impedindo, né, todos os ataques do Jey. Ele chegou aí do lado de fora, mandou esse splash aí pra cima do Jey Uso na barricada e tudo mais. Mas no final das contas o Cody Rhodes conseguiu. Esse aí foi o salto do Cody pra cima do Jey Uso. É coisa medonha pra caramba. Só não foi pior do que aquele do Gunther, né, no Night of Champions. Eles se atracaram um pouquinho e aí o Cody finalmente conseguiu mandar o Super Cody Cutter. E aí depois, mais um pouquinho, ele conseguiu aplicar o Crossroads para 3, tá? Então, vitória do Cody Rhodes para desespero de metade do fandom, outra metade ficaria mais desesperada ainda se o Jey Uso tivesse vencido. E aí o Cody vai enfrentar o Sami Zayn pelo campeonato no Monday Night Raw, tá? Então, essa é uma parte que interessa muita gente. Por quê? Porque é uma disputa pelo campeonato da WWE, que é um campeonato do SmackDown, que vai acontecer no Raw, certamente por conta dessa luta acontecer lá em Chicago. E aí uma coisa que eu posso te dizer é, será que o CM Punk vai se meter nessa luta? Porque afinal de contas tá na terra dele, né? Muita gente tá esperando que ele volte nesse show. Mas a gente fica meio sem saber, porque realmente pode ser que ele se meta nessa história e pode ser que ele se envolva com a história do Roman Reigns, tá? Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que a maior probabilidade é sim do CM Punk, que tá até profetizado aqui, ó, a camisetinha aqui do camarada aqui na foto, ó. Eu acho que tem uma probabilidade grande do CM Punk aparecer aí. E assim, seria interessante a WWE fazer o Cody ganhar o título de novo do Sami e fazer uma feud com o CM Punk? Sim, eu gostaria de ver Cody Rhodes e CM Punk. Poderia ser pelo título, poderia não ser pelo título. Vamos ver o que a WWE tem aprontando pra gente, porque parece que eles estão criando essa construção pro SummerSlam agora em cima da hora, em vez de eles estarem fazendo uma construção já um pouquinho mais de tempo, de repente mês passado, mês retrasado. A gente não sabe o que está acontecendo, a única coisa que a gente sabe é que o criativo da WWE às vezes é bem criativo na hora de fazer as lutas. Por enquanto a gente tem 3 lutas marcadas para o SummerSlam. Nós temos Obafemi e Brock Lesnar no Hell in a Cell. Nós temos Io Sky e Liv Morgan pelo Campeonato Mundial Feminino. E nós temos Roman Reigns e Seth Rollins pelo Campeonato Mundial Peso Pesado Masculino. E agora a gente vai ver quais vão ser as próximas construções. Lembrando que o SummerSlam está há 4 semanas de acontecer. Então eles têm que correr com as histórias aí para montar um card de 14 lutas em 2 noites que a gente vai ter que ver. Beleza? Bom, esse foi o resumo de hoje do SmackDown. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o show de hoje. Sobre a luta do Cody Rhodes e do Jey Uso, pelo que a gente viu, eu vou dar 3 estrelas e 25. Tá? Mas com esses 2 intervalos comerciais,
eu acredito que essa luta pode ter sido um pouquinho melhor, talvez 13 estrelas e meia, ou pior, dependendo se tem um monte de bot nos intervalos comerciais que a gente não viu, tá bom? Com relação à nota do show, eu vou dar nota 6,5. Eu achei um SmackDown que eu acho que o que prejudicou mais foi o fato de que a gente não viu as lutas completas. Então, quando a gente tem uma situação dessa e um show muito curto, isso prejudica a nota. Mas não quer dizer que o show tenha sido ruim. Eu acho que teria sido um show na média do SmackDown. Então, eu acredito que, por exemplo, o show em 2 horas se tornou o show mais ágil. Tá? Tudo bem, foi 1h20, mas o show em 2 horas se tornou o show mais ágil. Eles cortaram algumas coisas desnecessárias, outras coisas desnecessárias estão mantendo. A história do Danhausen, que já está começando a ficar um pouco saturado, mas algumas coisas boas a gente tem visto. A gente não viu duplas, não vimos duplas femininas, a gente viu algumas lutas interessantes. Vamos ver o que a WWE tem para nós nos próximos shows. Beleza? Muito obrigado a todos pela audiência. Novamente, não deixe de colocar aqui os seus comentários a respeito do show de hoje para que a gente possa fazer o Sincerão da Galera amanhã, a partir de meio-dia. E não deixe de continuar acompanhando tudo que a gente está fazendo aqui no canal. Na segunda-feira a gente vai tentar... segunda-feira não, no domingo a gente vai tentar fazer a live do Brasil. Não garanto, mas eu vou tentar. Segunda-feira, se eu não conseguir, a gente se vê 8h30 da noite para o Monday Night Raw. Será ao vivo de Chicago. Showzão, sempre show bom em Chicago, então eu tenho certeza que vocês vão querer estar com a gente, beleza? Muito obrigado a todos, não deixem de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, assiste maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.